Continuando. Bom, as equações, tanto do modelo hidrodinâmico quanto daqueles modelos de dispersão, considerando a concentração do poluente, elas dificilmente são usadas na sua forma mais completa. Elas sofrem determinadas simplificações para serem utilizadas de maneira prática. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem da cidade de Belém. Essa imagem está aqui mostrando uma parte da Baía do Guajará e uma parte do Rio Guamá. O campus da universidade está mais ou menos por aqui assim. Campus da UFPA. Bom, a gente tem uma ordem de grandeza, apesar de a gente não ter uma escala aqui nessa figura, mas a gente tem uma ordem de grandeza aqui em termos de comprimentos e larguras de dezenas de quilômetros. E as profundidades máximas na Baía do Guajará são da ordem de 15 metros nos pontos mais profundos. Então isso mostra que essa água toda aqui é apenas uma finíssima camada de água, quando a gente considera as dimensões do domínio. E a gente tem uma simplificação nas equações do modelo hidrodinâmico, em especial, que é a modificação, a simplificação que a gente chama de águas rasas, ou em inglês shallow water, ou ainda equações de Saint-Venant. A gente transforma as equações do modelo hidrodinâmico completas nas equações que a gente chama de equações de Saint-Venant, que são as equações com essa simplificação. E a gente verifica essa simplificação sempre que a escala horizontal do corpo d'água for muito maior do que a escala vertical. Ou seja, se a gente considera H a escala horizontal e L a escala vertical, a relação H sobre L, quando ela for muito menor do que 1, então a gente pode usar essa simplificação. A imensa maioria dos corpos d'água obedece essa equação, a não ser no caso de reservatórios profundos, né? Mas tirando o resto, a gente tem essa simplificação aqui muito usada. Uma outra aproximação é a aproximação chamada aproximação de Boussinesq, que é simplesmente a gente utilizar a hipótese do fluido incompressível. Sempre que a gente está trabalhando com água, então a gente vai utilizar essa hipótese. Então significa que ao longo da trajetória do fluido, a gente não vai ter variações da massa específica. Outra aproximação importante é a chamada aproximação hidrostática. Isso quer dizer que a gente não tem variações de velocidade do fluido significativas devido à componente vertical da velocidade do mesmo, né? Então a gente teria, né, a variação em relação ao tempo da componente vertical do movimento igual a zero, ou seja, a gente não teria aceleração vertical. Quando a gente tem essa aproximação, a gente chama de aproximação hidrostática. A gente não vai considerar o movimento vertical. E a gente considera isso em grande parte dos modelos. Equações em coordenadas cartesianas. Então, a gente tem simplificações que estão associadas com a geometria. A gente pode ter modelos 0D, 1D, 2D e 3D. Os modelos 0D são usados para estimativas iniciais apenas em tanques ou lagos. Então, a gente tem a descrição, por exemplo, né, das concentrações em um corpo d'água que não variam espacialmente. É apenas um número que ilustra o que está acontecendo em todo o corpo d'água. Então, por isso que ela é mais usada por caso de tanques ou então lagos, sob determinadas condições. Equações 1D. A gente já usa as equações com apenas uma dimensão geométrica, por exemplo, aqui a dimensão x. Isso acontece quando a gente tem corpos d'água que são alongados. Aí a gente pode usar esse tipo de simplificação. No meu caso aqui desse rio. Então a gente tem aqui tanto a equação hidrodinâmica associada com a velocidade, quanto a equação aqui, né, de conservação do momento, que podem ser usadas aqui com essa simplificação 1D. Temos aqui a simplificação 2D, que é muito usada com o aspecto lá da hipótese de águas rasas. Aqui a gente tem uma figura que mostra um modelo de elementos finitos, que é uma das técnicas numéricas de solução dessas equações. E aqui a gente tem tanto a equação da conservação da massa,
quanto a equação da conservação do momento, que usam duas variáveis geométricas, x e y, e a variável z ela é considerada uma média na direção vertical. São os modelos mais usados para escoamento, né, em rios, lagos, esses modelos aqui. Isso aqui casa bastante com a aproximação de Saint-Venant, o de águas rasas. A gente pode também ter em duas dimensões mais modelos laterais. Aí já não é mais a hipótese das águas rasas, mas as equações continuam com duas dimensões, mas não mais x, y, e sim o z, que a gente normalmente associa com a profundidade. Isso acontece quando a gente está trabalhando com corpos d'água que são muito grandes, principalmente em uma das dimensões, que é a largura, que é a dimensão perpendicular ao plano que a gente vai estudar, aqui no caso aqui as variáveis x e z. Tá? Então, sob algumas condições, esses modelos aqui de média na lateral eles também são usados, são modelos bidimensionais. Existe a possibilidade também de a gente fazer modelagem 3D. Isso daí é possível, mas aqui a gente tem um exemplo de escoamento em um vertedouro e uma barragem. Mas esse tipo de equação, esse tipo de modelagem com as equações 3D, ele é muito usado quando a gente está projetando equipamentos hidráulicos. Bombas, turbinas, vertedouros como esse aqui. Mas não para a gente trabalhar modelos de qualidade de água em corpos d'água naturais, né? Não é muito usado esse tipo de modelagem porque a gente simplesmente teria que ter condições de contorno muito complexas. Mas é possível fazer, é possível usar, né? E às vezes eles são usados quando você precisa de muita precisão e você tem muitos dados disponíveis. Bom, a gente vai terminar a aula aqui com uma atividade que envolve você ler esse artigo, está nesse endereço, e responder as seguintes questões. Qual o tipo de modelo usado? Quais foram as condições de contorno usadas? Como foram feitas as medições de profundidade? Quais foram as variáveis usadas no processo de calibração? Então, foi essa a nossa aula. Acabou ficando uma aula longa, mas é uma aula para a gente fazer essa introdução ao assunto. É isso aí. Obrigado e até a próxima.